Silvio, você já parou pra pensar que o maior problema das pessoas que têm problema é achar que não deveriam ter problemas? Eu costumo dizer que as pessoas tendem a demonizar sensações ou situações que não causem algum tipo de emoção ou sensação agradável. E às vezes aquilo que você passou pode ser uma ferramenta importantíssima de conhecimento ou de mudança. Mas se eu enxergo aquilo só como dor, como sofrimento, acaba que eu perco, né? Um grande aprendizado. Eu abro mão de experiências relevantes aí, por causa dessa dificuldade do foco que eu estabeleci. Então as pessoas sempre, você pega aí, Fer, é agradável sentir dor? Não. Mas tem alguma finalidade em sentir dor? Sim, com certeza. A dor muitas vezes foi o mensageiro, né, que te protegeu de uma doença, né, crescer silenciosamente e acabar, né, você descobrindo a situação muito tarde. Então a dor serve de alerta. A dor não é o seu inimigo, muito pelo contrário, né? O seu inimigo é o que te causou a dor. A dor só está dizendo, ó, tem um negócio errado aqui, dê uma atenção para isso, cuide. Inclusive, eu assisti uma série esses dias que a pessoa apareceu morta dentro do carro. E aí até os detetives entenderem o que aconteceu, demorou o episódio inteiro, obviamente, mas ela tinha levado uma facada, sei lá, no começo do dia, mas morreu no final do dia. Só que ela morreu porque ela não sentia dor, justamente ela tinha aquela doença. E aí foram descobrir depois, ela não foi pro hospital porque não percebeu o sangue, não percebeu a dor nem nada e simplesmente viveu. Tanto que existe uma doença, de fato, que as pessoas não sentem dor, e essa doença traz inúmeras complicações, porque você está cozinhando, daí você encosta o braço numa panela quente, né? Dói, você puxa, essa pessoa encosta o braço e ela não sente, então quando ela vê, o braço dela queimou, né? A pele, às vezes músculo. A criança sobe numa árvore, ela vai tomar cuidado para descer, porque se ela cair, ela sabe que vai se machucar, vai ter dor. Uma pessoa que não tem dor, ela pula, porque daí, quebrou a perna, mas não fez diferença, não dói, então, não vai precisar ainda ir para a escola, vai colocar um gesso, todo mundo vai assinar. Só que daí ela se machuca muito, ela se lesiona, ela se deforma, ela vai perdendo, às vezes, funções, porque perdeu uma parte de musculatura. Costuma ser uma vida bastante difícil, né? Essas situações. Então veja, né? A própria questão da raiva. A raiva não é um problema você sentir raiva, porque tem coisas que são absolutamente irritantes, né? Então a raiva é o sentimento de reação cabível a elas. A questão é como você canaliza a tua raiva. Alguém ficou te devendo, você ficou com raiva e foi lá e ameaçou a pessoa, né, fazer alguma coisa contra ela, ou você a agrediu, você canalizou pessimamente a sua raiva, né? Você deixou de ter razão para perder a razão e passar, às vezes, até ter sérios problemas sobre isso. Agora você ficou com raiva e você foi lá, procurou um advogado, entrou com um processo para cobrar essa dívida. Então, de repente, sem a raiva, você não teria reagido e procurado os recursos necessários para você resolver aquele problema. Então, você poderia ficar acumulando problemas. Então, veja, as pessoas, né, esse enfoque somente no que é agradável como sendo bom, acaba privando, às vezes, as pessoas de entender que a tua vida só melhorou porque passou por aquele obstáculo mexeu com você, te desestabilizou, te colocou em movimento, e a partir dali você fez transformações muito importantes. Tem até um texto que chama a história do sábio, né, que se hospedou num lugar e eles viviam todos de uma vaquinha, que eles tiravam leite, produziam queijo, vendiam leite, compravam alimento, e ele empurrou ela do precipício. Então ele tirou a princípio tudo que aquela família tinha, eles levavam uma vida miserável. E ficaram muito chateados de ter hospedado uma pessoa, né, acolhido uma pessoa, e as pessoas terem feito isso. Mas aquilo
tirou tudo que eles estavam acostumados, eles tiveram que reagir. E reagindo, eles encontraram outros meios e passaram a levar uma vida próspera. Então, muitas vezes, a gente olhando na própria vida em retrospectiva, você vê que isso aqui deu certo porque lá atrás alguma coisa deu errado e mudou o rumo das tuas coisas, mudou a tua opção. E você teve que correr atrás. E, de repente, o caminho que se abriu era melhor do que o que tinha antes daquilo ter dado errado. A gente precisa olhar com um pouco mais de carinho para as nossas experiências e ver o que eu posso aprender disso, o que isso está me ensinando. Que oportunidade que essa dor, essa perda pode trazer para a minha vida. Isso é legal porque, na verdade, justo eu estava lendo sobre a diferença de culpa e responsabilidade. O teu namorado, teu marido ter te traído é culpa dele, mas você tem a responsabilidade de como você vai lidar com a situação. Você tem a responsabilidade de como você vai reagir, de quanto tempo você vai ficar remoendo aquela situação. E apesar de que não é fácil, né, saber que a responsabilidade é nossa, é a verdade. Diversas coisas acontecem no nosso dia a dia e a responsabilidade unicamente é nossa, de como vamos reagir. E as pessoas inteligentes são aquelas que aprendem com essas questões. Então acho que é isso, é você conseguir realmente olhar para as experiências e tirar aprendizado. Senão, as coisas realmente se tornam somente fardos. E daí a vida vai ficando difícil. Quando eu digo, e os pacientes às vezes no começo da terapia, eles acham estranho essa fala, que ser feliz é uma opção, né? Só que não é uma opção, optei por ser feliz, nossa, devo ser feliz, né? Optei por ser feliz e eu farei escolhas melhores que me proporcionarão ser mais feliz. Então eles veem com o andamento da terapia que muitas vezes, em situações muito parecidas a com que eles achavam que era o fundo do poço e que era insuportável, eles estão se sentindo bem, eles estão levando uma vida que eles estão gostando, que está sendo agradável, porque eles passaram a enxergar as coisas de um modo melhor, a se conhecer mais, a ter mais domínio sobre si. Então, por exemplo, esses dias um paciente chegou e aconteceu uma situação de um estranhamento assim que em outros momentos teria feito ele ficar extremamente irritado e reativo. Então alguém chegou e o ofendeu por algum motivo, criou uma situação ruim e ele era muito explosivo e ele acabava sempre reagindo desse modo explosivo. E aconteceu uma situação e ele conseguiu manter a postura, manter o tom, ele continuou tendo firmeza, mas sem a agressividade. E ele ficou muito feliz com ele mesmo, assim, nossa, não parecia eu, porque o negócio estava pegando fogo e eu continuei sereno na situação, eu continuei usando o meu raciocínio, eu não perdi a razão em momento nenhum. Então é muito legal, assim, quando você percebe que você tem muito mais poder sobre a sua vida do que você achava ter até então. Então, muitas vezes a psicologia gira em torno de te mostrar isso que você tem e que você não sabia que tinha, e te ensinar muitas vezes a usar recursos, com os quais você veio carregado, mas você não aprendeu a utilizá-los adequadamente. Então, fica aí as nossas sugestões aí nesse sentido, Fernanda, para que as pessoas possam começar a olhar as coisas de ângulos diferentes do que estão acostumados. Não esperar que o mundo deva tudo a você, assim como você não deve nada a ninguém também. Então, se tornar responsável, Tem uma frase do Pequeno Príncipe, não tem? Sobre a responsabilidade? Você é responsável pelo que cativa? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, está aí, mais um vídeo aí. Esse vídeo dá gancho pra gente falar de outras coisas aí, Fernanda, sobre culpa e responsabilidade. Acho que vai dar um vídeo legal aí pra gente falar também. Tem bastante coisa pra dizer sobre isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Se vocês quiserem contar uma situação que vocês passaram que foi difícil, mas que vocês conseguiram sair por cima, conseguiram aprender algo, deixe aqui nos comentários que a gente vai adorar saber.